Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Marcos e da última vez que eu publiquei um vídeo, eu estava fazendo meu doutorado no Japão e agora eu estou fazendo um pós-doutorado na Alemanha. Eu queria nesse vídeo dar alguns updates, aconteceram muitas coisas. Eu acho que esse vídeo vai criar mais perguntas do que respostas, mas vocês podem ir publicando as perguntas nos comentários e eu vou lendo e respondendo. Mas esse é um vídeo também para as pessoas que têm interesse em carreira acadêmica, e eu vou tentar dar uma resumida, muito resumida, do que aconteceu desde o meu doutorado no Japão até agora, e o que eu estou fazendo agora. E queria falar especificamente dessa bolsa que eu tenho agora, que é a Marie Curie, porque eu acho que é o que mais ajuda as pessoas que estão buscando carreira científica a saber dessas bolsas e oportunidades. Eu também queria falar um pouco, muito brevemente, de por que eu não tenho publicado vídeos. E, em resumo, a minha saúde mental não foi muito boa desde que eu terminei meu doutorado, já não estava bem desde o meio para o final. E teve o Covid, etc, etc. E aqui na Alemanha, acho que um ano e meio depois que eu cheguei, eu fui diagnosticado com um transtorno bipolar tipo 2 e comecei o tratamento. E esse diagnóstico fez muito sentido, explicou muita coisa. E me fez passar por situações muito complicadas, quer dizer, não só aqui na Alemanha, como antes também. E muitas vezes eu ficava mal e não tinha muita motivação para fazer os vídeos. E o que acontece quando você está mal e tenta gravar um vídeo é que você tenta se explicar ou dar alguma razão pela qual você se sente desse jeito. E eu gravei alguns vídeos em que eu não estava bem e eu percebi que não fazia sentido publicar esses vídeos. Então agora eu quero voltar a fazer vídeos, mas fazer vídeos quando eu estou bem, porque eu acho que eu consigo me expressar melhor e acho que as pessoas precisam de uma opinião mais positiva ou pelo menos imparcial das coisas, não nesses vídeos em que eu estava mais mal não faziam sentido serem publicados. Eu posso falar mais disso depois, eu acho que faz parte, a saúde mental é uma parte importante da carreira acadêmica. E quando eu terminei o doutorado, eu vi uma vaga no site da Science ou da Nature. Eu não sei se vocês sabem, mas essas revistas científicas, elas têm às vezes uma seção de empregos. E procurei um emprego de pós-doc e tinha uma posição que era muito perfeita com o que eu estava fazendo. Eu só me inscrevi nessa posição e numa posição de pesquisador numa startup japonesa. Essa posição na startup japonesa não deu em nada. Eu realmente queria, acho que teria sido talvez a minha primeira opção. Mas eu, fazia um tempo, estava curioso em como seria morar na Alemanha. Tinha essa vaga que era perfeita, eu me inscrevi e deu tudo certo e eu acabei vindo aqui para a Alemanha. Também para fazer pesquisa na universidade como pós-doc. E eu posso contar mais onde eu fico, como foi esse processo, mas eu queria falar da bolsa que eu tenho agora, que é a Marie Curie. E quando eu cheguei aqui, eu não cheguei com essa bolsa. Você pode se inscrever antes de se mudar para o país, mas ela é uma bolsa de pós-doutorado bem prestigiosa da Europa, uma das mais prestigiosas, na verdade. E quando eu cheguei, o professor me pagava um salário do orçamento de pesquisa dele, mas ele incentiva os pós-docs, assim como os doutorandos, a se inscreverem nessas bolsas, porque se você consegue seu próprio financiamento, daí ele não tem de pagar do orçamento dele, né? E daí ele tinha várias bolsas da Helmholtz Foundation, que é uma outra fundação de pesquisa que tem bastante bolsas. Só que essa Helmholtz Foundation tinha um porém. Todas as nacionalidades podem se inscrever nelas, exceto alemães e brasileiros. Os alemães, porque eles têm outras oportunidades que não é Helmholtz, essa é para colaboração internacional. Mas os brasileiros, eles não podem se inscrever porque eles têm a Helmholtz tem um programa especial para brasileiros, em parceria com o CAPES, e você precisa se inscrever de um jeito separado. Só que desse jeito separado, você só pode se inscrever se você estiver no Brasil, que não era o meu caso, eu já estava na Alemanha há alguns meses. Então eu era a única pessoa do laboratório que não podia se inscrever nessa bolsa. E o meu orientador tinha muita experiência em conseguir essas bolsas. Na verdade, ele tinha uma taxa de sucesso de 100%. Então todo mundo que se inscreveu desse laboratório
por essa bolsa conseguia. E como eu não podia me inscrever nessa bolsa, ele sugeriu de eu tentar a Marie Curie. Só que essa Marie Curie, ela dá um pouco mais de dinheiro, ela vem com, eu diria, um pouco mais de prestígio. As pessoas na Europa conhecem a Marie Curie, mas não conhecem a Helmholtz às vezes. Só que ela é muito mais concorrida e geralmente esses programas você precisa ter o know-how de como se inscrever. Então, se você sabe como que é o formato de um programa, de como escrever a proposta, como meu orientador tinha uma taxa de sucesso de 100% da Helmholtz, ele fazia só essa. Enquanto essa da Marie Curie, ele nunca tinha conseguido uma para o laboratório dele. Por isso que ele estava meio relutante em fazer isso. Mas como eu só podia me inscrever nessa se eu quisesse um financiamento para o meu pós-doc, que não fosse do orçamento dele, a gente resolveu fazer. E essa Marie Curie também tem suas particularidades. Uma das particularidades é que você só pode se inscrever até um ano depois você está residindo no país onde você vai fazer a pesquisa. Ou seja, se eu me mudei para a Alemanha, eu só tenho um ano para me inscrever e depois eu não posso mais me inscrever nessa bolsa da Alemanha. Eu posso me inscrever para fazer pesquisa em outro país, sei lá, França, mas daí eu preciso me mudar para lá. Não sei porque existe essa regra, mas você precisa estar no máximo um ano nesse país. Eu acho que é porque eles também querem promover a mobilidade dentro da Europa ou colaboração internacional e não favorecer exclusivamente as pessoas que moram no país, porque essas pessoas que moram no país específico têm outras oportunidades que quem é internacional não tem. Então faz sentido. Então eu só tinha uma chance. Como você só pode se inscrever em um ano e ela só ocorre uma vez por ano a seleção, você só tem uma chance para se inscrever. E então eu fui fazer esse processo de inscrição e tinha uma outra uma outra colega que também era pós-doc, que tinha entrado mais ou menos junto comigo, que também queria se inscrever. No começo ela não queria porque ela sabia que é um processo bem longo, é um projeto relativamente grande. Eu vou explicar mais ou menos como é. Mas no final das contas ela sabia como essa bolsa era prestigiosa na Europa inteira, porque todo mundo conhece, e ela resolveu se inscrever também. E eu vou explicar como foi, como eu consegui essa bolsa, como virou meio que uma bagunça no meio, e porque meio que eu me arrependi de ter me inscrito nessa bolsa. Eu consegui, mas teve alguns custos inesperados. Então, essa bolsa, para você se inscrever, você precisa escrever... Eu não lembro exatamente quantos documentos são, mas o principal documento é um projeto de pesquisa de 10 páginas. São 10 páginas, assim, densas. É tipo 10 páginas bem compactadas. Então é muita informação. Não é o maior projeto de pesquisa que eu já escrevi, mas é um projeto de pesquisa num formato muito específico. E eles têm um template no site deles de como fazer e da linguagem que você precisa usar. E é por isso que, como eu falei, esse programa, como muitos outros, você vê que tem laboratórios que são muito bons em conseguir essas bolsas e tem laboratórios que não conseguem. E não é por favoritismo das pessoas que julgam, no caso dessa bolsa pelo menos, porque as avaliações são anônimas, eles formam um painel de pessoas e as avaliações são anônimas, feita por várias pessoas, e eles dão nota, eles explicam. É um processo assim, bem transparente, mas é um formato muito específico. Então, se você não conhece ninguém que fez, se você não tem outros projetos para se inspirar, é uma coisa que é muito difícil você fazer no formato certo, assim. Então, eu tive sorte porque o meu orientador, apesar de não ter experiência nesse programa, ele tinha pelo menos um projeto que ele conseguiu, de uma pessoa que conseguiu essa bolsa e passou para mim. E daí eu consegui ler esse projeto e eu consegui fazer tudo do jeito certinho que precisava ser. Esses projetos de exemplo, eles não estão disponíveis online, então você precisa de conseguir pessoas que confiam em você para te repassar. Geralmente eles não estão online porque eles são projetos de pesquisa que vão ser feitas ou de ideias que as pessoas tiveram e as pessoas não querem pôr isso online. E os projetos não são publicados integralmente, mesmo que a bolsa for aceita depois.
Então, as pessoas se inscreveram, conseguiram, elas têm. E você tem de pedir para alguém ou conhecer alguém que tem um desses projetos. Então, meu orientador me deu um desses projetos, e o que me chocou é que esse projeto que ele me deu, essa pessoa conseguiu o financiamento, mas não foi nem a própria pessoa que escreveu o projeto, porque ele tem de ser escrito de uma forma tão específica que existem empresas que você só dá as informações, o conteúdo, e essas empresas transformam esse conteúdo no formato certo, assim, do projeto. Então, por exemplo, as palavras... você tem de fazer uns grifos em palavras-chave durante o texto, ou você tem de colocar coisas em negrito, ou as imagens têm de ser de um certo tamanho, de um jeito. Assim, não é tão rígido, mas tem um certo feeling, assim, de como tem de ser o projeto. E é um projeto bem compacto, então muita informação nessas 10 páginas e desse jeito, nesse template que eles pedem. Então essa pessoa nem escreveu o projeto e, assim, isso não era um segredo, isso é permitido. Você não tem uma regra que diz que as empresas não podem escrever esse projeto. E eu perguntei quanto mais ou menos custa para uma empresa escrever o projeto, porque eu estava considerando isso. Mas eu ouvi dizer que são uns 3, 5 mil euros para uma empresa escrever o projeto para você. E é um dinheiro que eu teria de pagar e eu não queria desembolsar esse dinheiro. Então eu mesmo escrevi o projeto. E eu escrevi o projeto. E tem outros documentos menores, tipo cartas, essas coisas, mas o principal é esse projeto. E ele tem algumas sessões. Se vocês tiverem realmente interesse, eu posso ir com vocês pelas sessões para saber como é. Mas você tem a parte da pesquisa que você quer fazer. Você tem que escrever tipo um calendário, mais ou menos qual é o plano, o que você vai fazer depois disso. Uma coisa que é muito legal, você tem de avaliar o risco de cada passo que você vai fazer. Então, eu vou fazer isso. E daí você tem que falar, eu acho que o risco disso dar certo é grande ou é pequeno. E por que é grande, pequeno, médio. E o que você vai fazer se der errado. Então, tipo, qual é o seu plano B, qual é o seu plano C. Então, você vai escrevendo nos projetos. E daí vem a parte que causou um atrito. Um atrito entre eu, a outra colega que estava escrevendo esse projeto também, quer dizer, se inscrevendo nesse programa, e o meu chefe. Tem uma parte desse projeto em que você precisa descrever a universidade, os equipamentos no laboratório, de uma forma bem específica, assim, e também de uma forma bem como está lá no template. E é uma parte que é, assim, meio chata de fazer, que não é uma parte criativa, mas que você tem de ser feita e está lá. E o meu chefe, ele estava vendo... Eu acho que ele não achava que nenhum de nós dois ia conseguir essa bolsa, porque ela é realmente muito concorrida. Então ele estava ajudando eu e a colega a fazer o projeto, mas às vezes eu senti que era como se fosse meio um aprendizado. E eu sentia que eu não ia conseguir a bolsa. Eu senti que meu projeto não estava bom. E eu, nesse momento que eu estava escrevendo esse projeto, eu não estava bem também. Era antes de eu começar meu tratamento, eu não estava bem psicologicamente. E muito ansioso. Então eu estava sofrendo muito para escrever, tipo, estava demorando muito, não estava sendo produtivo. Eu ficava em casa e ficava debaixo de uma coberta chorando, escrevendo e refazendo. E o meu chefe ainda estava em férias. Aí sim, meu chefe em férias ele ainda trabalha, então ele respondia e ele lia o projeto, mas não era assim num ritmo assim, era uma vez cada 3 dias, uma coisa assim, que eu me lembro. Então ele ajudava ainda que ele estivesse em férias, mas eu sentia assim que não ia dar certo, porque era uma bolsa muito concorrida e se o projeto não está perfeito, as chances são muito pequenas. Então tinha essa parte que tinha que escrever da universidade, e essa menina, ela realmente estava fazendo tudo tipo muito certinho, ela tinha um projeto bom, ela estava escrevendo tudo e ela terminou de escrever esse projeto muito antes de mim, porque eu estava sofrendo muito para escrever esse projeto. Tipo, realmente, literalmente, eu estava sentado nessa cadeira que eu estou agora, no escuro, chorando e escrevendo. E ela terminou muito antes do prazo. E daí o meu chefe falou, manda o seu projeto pro Marcos para ele dar uma olhada na parte da universidade, que eu não tinha feito essa parte ainda. E é uma parte que não é criativa, tipo, não é pegar as ideias da outra pessoa, só para você ver, você falou do laboratório, tem tantos metros quadrados, tem equipamento, e essa parte serve para os avaliadores sentirem que
está propondo essa pesquisa, mas tem os recursos já existentes no laboratório para realmente executar essa pesquisa? E daí ela me mandou assim, meio... Eu não tinha sentido nesse momento, mas ela não queria ter mandado, ela mandou porque ele falou para mandar. E eu não sabia que isso tinha sido Tipo, ela não queria mandar. E depois, tipo, o que ficou claro é que ela não queria mandar porque na verdade, ela sabia muito mais dessa bolsa do que eu, como funcionava, porque ela já tinha conhecido pessoas que tinham. E o que ela falou depois, não nesse momento, foi que ela sabia que eles nunca dão a mesma para o mesmo laboratório. Então, tipo, mesmo laboratórios que tem, tipo, muitas candidatos e que sabem escrever essa bolsa, eles nunca dão duas para o mesmo laboratório. Porque não são, tipo, é uma bolsa muito exclusiva. Então, eu não sei como que eles decidem, mas eles dão uma só para cada laboratório, pelo menos, no máximo por ano. Tanto que na universidade inteira que eu tô agora tem, tipo, 10 ou 11 dessas bolsas. Ela é rara. E então ela sabia que qualquer ajuda que ela me desse, que era uma competição. Então qualquer ajuda que ela desse, para mim em específico, desfavorecia ela. Mesmo que essa ajuda não fosse tipo, roubar ideias, era uma ajuda de que estava me poupando tempo porque eu estava atrasado. Mas eu estava tão sem esperanças de que eu ia conseguir essa bolsa que eu nem tinha assim, percebido assim, isso nela. Eu estava tão mal que eu nem tive essa sensibilidade de sentir que ela não queria ter mandado o projeto para mim. Tá, e daí eu terminei de escrever o projeto. O meu chefe falou: o seu projeto está atrasado, você não arrumou tudo o que precisava. Eu acho que precisava ter melhorias. Essa bolsa é concorrida, eu acho que as chances de você conseguir são pequenas. E eu falei: eu acho que é verdade. E ele falou, e ele falou tanto para mim que o projeto que a outra colega tinha escrito estava muito bom, que ele achava que tinha uma chance. E eu falei, realmente, eu tinha visto o projeto dela, ela tinha me mandado. Realmente está muito bom. E daí passou os meses, saiu o resultado dessa bolsa. E claro, a resposta está no título do vídeo. Eu consegui a bolsa e a colega que eu gostava muito não conseguiu. E aí eu fiquei super conflitado, porque eu não podia nem comemorar. E o projeto dela, tipo, você recebe toda uma nota explicando. Eu li os meus comentários, as pessoas gostaram do projeto, os avaliadores. E o projeto dela, na verdade, também ficou, tipo, no limite, assim. Eles até mandaram um certificado para ela de que o projeto dela tava muito bom e só não foi premiado porque não tinha bolsas suficientes. Realmente, ela estava certa, eles não dão... Não é uma regra, tipo, explícita isso, de que você não recebe em 2 por laboratório, mas ela falou que ela viu isso, estando em outros laboratórios onde muitas pessoas competentes tinham escrito projetos. E ficou esse clima. Eu não comemorei, eu não falei para ninguém. Quer dizer, meu chefe sabia, e algumas pessoas da administração do laboratório sabiam, mas eu não achei de bom senso assim comemorar. E depois eu fiquei sabendo, tipo, veio à tona, a gente teve uma conversa com o meu chefe de que, na verdade, ela estava muito chateada de ter feito isso, porque ela sabia disso e que só uma pessoa por laboratório ganhava. E acho que na cabeça ela... Eu tento entender, me pôr no papel dela, e eu acho que ela via, tipo, na cabeça dela era uma situação mais ou menos assim. Você está fazendo vestibular para medicina, você e seu melhor amigo, e aí tem uma questão discursiva, de história. E daí o amigo fala, me passa a data lá que passa tal coisa. Você fala 1876. E, claro, essa data só, no contexto todo da prova, não é assim tão importante. Mas daí vai lá, sai o resultado, seu amigo passa e você não. Cria um mal-estar que não é... Tá, talvez esse exemplo não seja o melhor, porque tem vários paralelos assim que realmente não funcionam. Mas ela se sentiu meio como se ela tivesse sido forçada a me ajudar numa coisa que prejudicou ela. E daí, no final das contas, eu não pude comemorar essa conquista. E daí ela ficou um bom tempo assim, meio ressentida com o meu orientador.
Mas depois a gente estava escrevendo um artigo, eu, meu orientador, uma revisão, meu orientador, e ela falou, vamos incluir ela, porque eu acho que ela, tipo, acho para melhorar, assim, como se fosse uma compensação, para melhorar também o clima. E, na verdade, esse contato de nós três juntos fazendo essa revisão ajudou bastante. E eu acabei conversando isso com ela e ela me falou que ela não estava brava comigo de forma nenhuma, porque eu até mandei meu projeto para ela também, ela viu que eu não copiei nada. Ela ficou ressentida com essa situação de o orientador mandar, ela sentiu que ela mandou ela dar o projeto para mim. Ou seja, mandar ela fazer uma coisa que não beneficiava ela, demonstrando que ele não pensava assim nela, ela pensava talvez mais em mim, ou talvez ele não ligasse, ele só queria que a gente terminasse o projeto. E no final das contas, ficou tudo bem, esse ressentimento não se prolongou, mas a razão pela qual eu me arrependo de ter conseguido essa bolsa, porque é o seguinte, essa bolsa são quase 180 mil euros. É muito dinheiro. Pode parecer que é muito dinheiro. E em outros países da Europa, quando você consegue essa bolsa, primeiro que o valor varia um pouco, dependendo do salário base de cada país, mas o que está nesses 180 mil euros? Para vocês terem uma ideia, tem umas taxas assim você precisa pagar para a universidade para administrar o dinheiro. Então você paga uns 2 mil euros, eu pago uns 2 mil euros desse valor para a universidade só administrar esse dinheiro. Administrar seria receber e repassar o dinheiro, menos 2 mil euros por mês. E daí tem uma parte que vai para o seu salário, e daí tem uma parte que vai também para outros custos, tipo pesquisa, você pode comprar uns reagentes, etc. E se você for, por exemplo, se você for casado ou tiver crianças, tem um valor também que é agregado. Eu conheço um menino que pediu para casar com o namorado dele, porque daí ele ia receber 600 euros a mais. E o namorado disse não. E eles hoje estão separados. Terminaram. Mas daí tem um dinheiro. E se eu fosse ver essa parte que vai para o salário, ela é muito maior do que o salário que eu recebo atualmente. E daí, em outros países da Europa, quando você consegue essa bolsa, isso significa que você ganhou dinheiro extra, vem para você. Mas não na Alemanha, e eu não sabia disso, e não tinham me explicado. Eu tinha perguntado antes para as pessoas da Universidade de Administração, mas como tão pouca gente recebe essa bolsa aqui, as pessoas não sabem direito como funciona. E o salário aqui na Alemanha, que eu recebi como pós-doc, eu posso explicar isso em mais detalhes depois, é meio que tabelado. E eu tinha perguntado se ia aumentar antes de me inscrever. E essa pessoa da administração tinha me dito que sim. Que era uma das coisas que também me motivava a escrever. E não, meu salário não mudou em nada dessa tabela. Os dinheiro de reagente é bom, mas meio que vai para o laboratório, porque antes mesmo que eu não tivesse essa bolsa, meu chefe ia comprar os reagentes que eu preciso. E não é um laboratório assim, com recursos limitados. Então, na prática, não teve nenhum benefício de ter essa bolsa, exceto o nome e o prestígio. Então, se eu sentar e pensar e pôr na balança o prestígio da bolsa comparado com o atrito que eu tive com a minha colega, que eu gosto muito, quanto eu sofri escrevendo esse projeto, eu não sei se eu diria que valeu a pena. Agora que eu tenho que já passou, sim, não abdicaria dessa bolsa depois que foi aprovado. Mas se eu soubesse do que teria acontecido, eu não teria me inscrito. E eu posso falar mais de como foi durante esses anos que eu tive a bolsa. Ela vai terminar agora no meio do ano, daí eu volto a ter meu salário do orçamento do meu professor. Mas eu queria falar sobre essa bolsa, acho que é uma história interessante, também para vocês saberem de como funciona essa dinâmica do laboratório.
E postem perguntas, na medida do possível eu vou ou respondendo ou fazendo vídeos para responder. E até mais.